Pedro. Graças a Deus. Capítulo 1. Se você encontrar lá no finalzinho o livro de Apocalipse, pode voltar um pouco, você vai encontrar cartas de Judas, as epístolas de João e as de Pedro, como também a de Timóteo, perdoe-me, de Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, aonde a palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada em nome de Jesus. Amém? Pode deixar aí as vossas Bíblias do lado. Eu sei que não há quem aqui possa dizer que esteja vivendo em plena harmonia em todos os aspectos, em todas as esferas, em todas as situações. Eu tenho certeza que aqui há pessoas que de uma maneira mais profunda ou menos precisa de um milagre, mais urgente, ou pode até esperar um pouco mais, mas precisa de um agir direto de Deus. Amém? E vamos começar essa ministração buscando o seu milagre. Amém? Buscando aquilo que você realmente precisa, aquilo que realmente você almeja, para que a tua vida, em nome de Jesus Cristo, possa ou venha a ser um grande testemunho às pessoas que passarão a te assistir daqui por diante. Senhor meu Deus, Pai santo e maravilhoso, Deus eterno e soberano, o Senhor que constituiu todas as coisas, criou por um decreto da tua palavra, sustenta todas as coisas justamente para o teu louvor, para te honrar, para te glorificar e para te bendizer. Papai querido, e sabemos que nós, feituras das tuas mãos, imagem e semelhança do Senhor, aqui nos encontramos porque precisamos de uma intervenção divina, precisamos de um milagre. Seja, papai querido, em nossos corpos físicos mortais, que está cada dia mais se degenerando devido à idade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a tua igreja que carece, papai querido, em nome de Jesus Cristo, de um fortalecimento físico. Restaura, Senhor, a saúde, restaura o vigor e alegria neste coração, Pai, trazendo novamente os batimentos cardíacos, venham a se normalizar, o fluxo sanguíneo, papai querido, em nome de Jesus Cristo, venha também se normalizar, que todos os órgãos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, sejam curados, sejam restaurados. Meu Deus, que o fígado dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, possa ser curado, os rins trabalhar novamente e normalmente, o pâncreas, papai querido, meu Deus, o estômago, o intestino, todo o sistema digestivo, Pai, o sistema reprodutor deste homem, como também desta mulher, em nome de Jesus Cristo, seja tocado, papai amado, que este homem e esta mulher volte em nome de Jesus Cristo a ser fértil, se assim está no propósito do coração de cada um deles. Todavia, meu Deus, eu os apresento também as vossas vidas espirituais, aos quais têm sido atacados e afrontados pelo diabo todos os dias. Sabemos nós que ele é o nosso
adversário, aquele que tem se levantado, aquele que tem nos acusado, aquele que tem nos apontado, aquele que tem trabalhado dia e noite para fazer com que nós percamos a comunhão contigo, meu Deus, mas neste momento, justamente agora, onde a igreja está em plena comunhão contigo, ele seja repreendido, lançado fora, e os nossos pecados também possam ser perdoados. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas culpas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e sabemos nós que o Senhor é fiel e justo para perdoar a todos eles, e desses pecados já não se lembrar mais, ou melhor, já não seremos mais julgados e nem condenados por eles, porque cremos e acreditamos em nome de Jesus Cristo e passamos a ter comunhão contigo. Só nos fica o alerta que nós possamos prosseguir daqui em diante em nome de Jesus Cristo, mas não venhamos pecar mais, para que não suceda coisas piores sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, Deus seja louvado. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, eu fiz esta oração acreditando, amém? Eu não costumo perder oração, eu não costumo orar apenas por orar. Às vezes as pessoas chegam até nós e dizem: pastor, ora por mim. Amém? Apresente a minha causa, apresente a minha necessidade, e todas as vezes, irmãos, que eu vier apresentar uma causa, uma necessidade, um propósito, um porquê, eu quero acreditar que da tua parte realmente é algo favorável ao coração de Deus, porque não adianta você pedir algo para Deus que não seja compatível aí o propósito de Deus para com as nossas vidas. Como também, quando nós oramos, nós temos que crer, porque orar apenas por orar, irmãos, isso faz os hipócritas, isso fazia os fariseus, assim faz os religiosos, e sim faz aqueles que realmente não têm um compromisso com Deus. Mas nós, segundo as Escrituras, que já nos afirmam que a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Então, se você orou crendo, você uniu a sua fé com a minha, tenha certeza, a vitória já está a caminho em nome de Jesus Cristo, se não já tem acontecido, para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Irmãos, mas trazendo agora para o texto a qual nós acabamos de ler, esse texto, irmãos, faz parte de uma coleção aonde os estudiosos conhecem como epístolas gerais, amém? Ou seja, alguns autores da Bíblia escreveram essas cartas para várias igrejas e algumas pessoas direcionadas para que mude ou que venha trazer entendimento, conhecimento, apreciação da palavra e o desejo de estar com Cristo um dia, e eu tenho certeza que esse dia já está muito próximo, amém? E um desses autores, justamente o apóstolo Pedro, aquele a qual o Senhor o chama para ser pescador de homens, não mais de peixes, o Senhor agora começa a caminhar com Pedro, Pedro caminhando com Jesus, aquele que um certo ponto da história nega Jesus, foge da presença de Jesus, aquele que o Senhor, quando manda chamar os discípulos, manda chamar também a Pedro, aqueles que também é indagado: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor indaga Pedro: se realmente você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Este Pedro, a qual em algumas denominações, algumas religiões, o considera como a pedra fundamental da igreja, ou seja, Deus fundou a estrutura do seu ministério em Pedro. Sabemos nós que isso é incompatível, porque Pedro não pode resistir ou suportar aquilo que só Jesus poderia ter suportado. Então acreditamos que Pedro sim, foi um grande homem de Deus, um santo homem de Deus, negou, mas reconheceu, voltou e começou a apacentar as ovelhas ou o rebanho de Jesus Cristo. É por isso que hoje nós temos a epístola de Pedro como algo bom e favorável para a nossa vida cristã, amém? Então Pedro tenta, irmãos, trazer à tona os conhecimentos de Jesus Cristo, aquilo que ele presenciou com Cristo, trazer novamente a lembrança das coisas que estavam por acontecer, as coisas que estavam acontecendo, mas com base exclusivamente naquilo que os apóstolos, ou perdoe-me, os profetas antigos, os salmos, já haviam mencionado a respeito do que haveria acontecer nos últimos dias. Então Pedro encontra alguns irmãos sendo afrontados, encontra alguns irmãos sendo atacados, encontra alguns irmãos desanimados, perdendo a esperança, porque havia Jesus já morrido aproximadamente aí 60 anos,
Há 60 anos Jesus havia morrido, e ele, perdoe-me, há 30 anos Jesus havia morrido aproximadamente, e não havia cumprido a promessa ainda, e o povo já estava começando a desanimar ou a esfriar. Isso é um risco que muitas pessoas correm com a rotina, com o passar do tempo, com o dia a dia. Ah, pastor, mas está tardando a promessa acontecer. Eu já estou começando a duvidar das Escrituras, porque não acontece. Então Pedro traz essa exortação: olha, fica firme, espere mais um pouco, resista mais um pouco, lute contra isso que muitas vezes tenta te abater, te tirar da presença de Deus. Luta contra as astúcias do diabo, os inimigos que têm se prosperado, muitas vezes em volta, até mesmo no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão. E alguém pode até tentar começar a comparar esses ataques com os primeiros ataques que aconteceram desde quando o Senhor chama Abraão. Não vou nem citar antes de Abraão, mas já pegando já com a vida de Abraão e os seus descendentes, quando os irmãos de Isaac começam a se levantar contra Isaac. Nós sabemos que de Ismael surge uma grande nação, e começa a contra-atacar o povo de Deus, ou a promessa de Deus em Isaac. Depois os filhos de Isaac, o irmão de Jacó, também começa a ser enfrentado, constrangido. As coisas, irmãos, ou as lutas, não é de hoje. E o inimigo não é de hoje, tenta destruir, tenta acabar com a nossa fé, com a nossa esperança. Nós podemos dizer também nos tempos dos reis, os filisteus, nós podemos dizer também os caldeus, nós podemos dizer os romanos, e talvez um dos grandes inimigos, que eu ainda vejo se multiplicando, os judeus, a quais deveriam ser os nossos irmãos, que se levantam tanto contra Cristo, não aceitando Jesus Cristo. E logo após a perseguição dos judeus, vem a perseguição também do Estado, Roma agora se levantando como oposição. Mas Pedro diz: olha, fica firme, acredita, confie e espere. Só que a partir do verso 3, Pedro começa a trazer um sentido mais didático, mais prático, mais vivido, porque ainda que Paulo traz uma mensagem muito nítida e muito clara a respeito da salvação mediante a fé, pela graça, pela mensagem da cruz, pela obra que Jesus fez, o nosso irmão Tiago também diz sobre as obras, que a fé sem as obras, ela é morta em si mesmo. O que adianta eu dizer que eu tenho fé e ver um dos meus irmãos em Cristo Jesus passando necessidade, e eu tendo condições não ajudar? Eu me torno um hipócrita, eu me torno um daqueles que diz: não, vamos orar pelo irmão, vamos jejuar, vamos consagrar pelo irmão, mas não devemos ajudá-lo. O irmão tem que levar o seu fardo, a sua cruz sozinho. Não, a Bíblia me deixa bem claro que nós devemos ajudar uns aos outros, compartilhar aquilo que é mútuo, aquilo que é interesse da comunidade cristã. Pedro também traz algumas atividades práticas do servo. Nós estamos vivendo em tempos, eu digo, maravilhosos, devido à internet, devido às mídias sociais, o conhecimento que chega muito rápido, mas muitos de nós não estamos sabendo como trabalhar ou absorver isso, começando, em vez de abençoar, a atacar, apedrejar as nossas autoridades, esquecendo que o próprio Deus disse que toda autoridade é constituída por Deus e tem que ser observada e tem que ser respeitada. Independente de ser bom ou mal, não cabe a nós levantar juízo, não cabe a nós nos levantarmos contra as nossas autoridades. O que cabe a nós como cristãos é orar,
E assim como eu já disse, praticar boas obras para que nós também tenhamos bons olhos diante aos nossos governantes. O servo trabalhar realmente, quando Pedro traz a visão, Jesus traz a visão, Paulo traz a visão do servo, está trazendo a visão do escravo. Devemos servir aos nossos patrões com alegria, como servimos ao Senhor. Não devemos nos levantar contra os nossos patrões. São eles que nos ajudam, são eles que nos favorecem a trazer o alimento para a nossa casa, e muitas vezes nós temos observado: o meu patrão é ruim, o meu patrão é mau, o meu patrão não me ajuda, o meu patrão não me favorece, o meu patrão só me suga. Não estou dizendo algo totalmente favorável, estou dizendo aquilo que nós somos cristãos. Pedro está tentando trazer a razão para o cristão, não é para aquele que está no mundo, não é para aquele que já está corrompido, para aquele que não quer servir a Deus. Mas como diz no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito. Irmãos, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos selecionados, segundo o profeta Isaías, entre os mais excelentes da terra, entre os reis, entre governadores, entre príncipes. Nós fomos escolhidos para estar aqui, sentar à mesa com o Senhor. Nós temos uma marca que nos difere de todos, assim como foi lido no texto inicial da abertura, que nós somos luz, e a luz não se deve colocar no lugar que não seja para se iluminar, mas em lugar de destaque, para que ilumine todo o povo. Marcos Vinícius não leu o último versículo, mas o último versículo diz que a luz que brilha assim devemos ser nós, que deve iluminar as pessoas através das nossas obras, através do nosso testemunho, através da nossa vida cotidiana com Cristo. Então essas epístolas, irmãos, traz isso bem claro, bem objetivo, para nós que aguardamos a promessa, fiquemos firmes, sejamos pacientes, sejamos filhos de Deus. Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor. Porque a partir do capítulo 2, irmãos, verso 4, Pedro traz à memória algumas passagens, como no livro do profeta Jó, ou do patriarca Jó, me perdoe-me, como nos Salmos, profeta Davi, tanto o rei como o profeta, como sobre a vida do profeta Isaías, como as parábolas de Jesus Cristo, em apreço às 3 parábolas nos livros sinóticos, a respeito que Jesus fala dos maus lavradores ou os maus trabalhadores. Pedro traz à memória a pedra eleita e preciosa por Deus. Deus diz que eis que eu ponho a minha pedra sobre o meu monte Sião, preciosa. Essa pedra é Jesus Cristo, a pedra de fundamento, a pedra fundamental, a pedra de esquina, que estrutura os alicerces, que estrutura as fundações, que estrutura as paredes. Esse que eu estou dizendo, ou essa pedra que Pedro está trazendo à memória, é Jesus Cristo, eleita por Deus, irmãos. Mas Jesus Cristo, quando fala sobre os trabalhadores ou os lavradores maus, foram rejeitados. Eles o rejeitou. Irmãos, Jesus estava no meio do seu povo. As Escrituras dizem que ele veio para aqueles que era seu, para os filhos de Abraão de sangue. Mas este povo rejeitou Jesus. Agora somos filhos de Abraão,
mediante a fé, porque aprendemos a crer, a acreditar em Deus. Nós não podemos, em hipóteses algumas, rejeitar essa pedra. Foi Deus que colocou Jesus Cristo em nossas vidas, em nosso caminho. É Jesus Cristo que é a nossa estrutura, é a nossa formação, é a maneira de nós vermos o mundo agora em Cristo, é pelos olhos de Cristo. Eu estou colocando um peso sobre os teus lombos, sim, uma responsabilidade sobre as vossas vidas, sim. Eu não estou aqui para massagear o seu ego, eu estou dizendo que você é precioso, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, entre muitos você é o único, que o Senhor gostaria que estivesse ouvindo esta mensagem, porque o Senhor se importa com você. Mas o que você vai fazer com esta mensagem? Como esta mensagem vai trabalhar aqui para frente o teu coração? Uma maneira mais objetiva. O que Jesus significa para você? Qual é o lugar de Cristo em tua vida? Jesus Cristo te colocou no lugar de destaque. O Pai te colocou como filho, Jesus te colocou como irmão, o Espírito Santo de Deus como seu consolador, como o templo, como a morada do Espírito. E para você, o que esse Deus é? Apenas acreditar que Deus existe? O nosso irmão Tiago diz que até os demônios creem que existe um Deus e tremem, estremecem diante de Deus. Quando ouvem falar desse nome, quando reconhecem que a presença de Deus está, eles não resistem. O nome de Jesus tem poder. A presença de Jesus é a glória de Deus. Então Jesus está aqui. Então em que lugar esse Jesus está em sua vida? Vou ressaltar, assim como fazia Jesus, em verdade vos digo, que Jesus é a pedra preciosa, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra a qual foi posta ou colocada por Deus na minha vida e na sua vida, na vida da igreja do Senhor. A pedra que aqueles que acreditam nela, que confiam nela, que passam realmente a depender dela, as Escrituras dizem que não será confundido. Eu posso afirmar que não perecerá, que passará da morte para a vida. E não é uma vida simplória, insignificante, é uma vida simples, humilde, mas uma vida com sentido, uma vida com foco, uma vida eterna na presença de Deus. Quem é Jesus na sua vida? Qual é a importância de Cristo na sua vida? Porque essa pedra, irmãos, que é para a salvação de muitos, Pedro também diz que é uma pedra de tropeço para aqueles que não creem.
Aí começa a doer. E não estou dizendo que crê, porque eu disse que crê que existe um Deus, os demônios também creem e tremem. Eu estou dizendo de crer, de confiar e de viver e dar a sua vida, entregar a sua vida na mão dele. É viver uma vida cristã diferenciada. É dar um testemunho que realmente é cristão, é transformado, é regenerado, que nasceu de novo. Porque para aquele que não dá esse testemunho, essa pedra preciosa aos olhos da igreja, que vai morar nos céus, é a pedra de tropeço para muitos. É a pedra que muitos vão chegar até ela, almejando naquele dia, receber da parte do Senhor aquelas palavras maravilhosas: vinde a mim, bendito do meu Pai, recebei por herança a promessa que está reservada para você, Deus da fundação dos tempos. Mas simplesmente vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. As vossas obras não testificam de mim. E não vai adiantar dizer para o Senhor: mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu usei a tribuna, eu usei o púlpito, usei os microfones, eu levei a saudosa palavra, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. A palavra de rei não volta atrás, o decreto de Deus não voltará atrás naquele dia. Apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Pedra de tropeço, Jesus Cristo, irmãos, a luz do mundo, o Filho de Deus, o Salvador das ovelhas perdidas da casa de Israel, esse que é considerado por alguns o maior profeta, com seus ensinos, os melhores ensinos de todos os tempos. Mas para a igreja, o Filho de Deus, o unigênito, o Deus justo, que muitos vão perecer. E a Bíblia diz que aquele que cair sobre esta pedra, aquele que tropeçar sobre esta pedra, aquele que esbarrar nesta pedra, aquele que não receber a palavra de Deus, mas confrontá-la sem aceitá-la, a Bíblia diz que se tornará ou se esmigalhará. Muitas pessoas se lançam contra a palavra, irmãos. Muitas pessoas estão indo contra Cristo. Eu não entendo, depois de tanta história já contada, depois de tantas passagens na Bíblia anunciada, que todos aqueles que se levantaram contra Deus, que foram opositores da palavra de Deus, que não viveram segundo a palavra de Deus, foram destruídos, foram aniquilados da promessa, perderam a oportunidade. Eu não estou entendendo por que as pessoas, quando Cristo diz que já está às portas, ainda não vivem mediante as Escrituras. Inventam visões, inventam profecias, revelações, e o mais triste, irmãos, buscam interpretações fraudulentas da palavra. Nós estamos aí, eu não sou de questionar ou me levantar contra atitudes de determinadas religiões, de determinados ministérios. Mas eu
que está acontecendo nos últimos dias é muito grave. Se nós, igreja, não abrirmos olhos, pastor, o senhor quer que eu pegue espada, porrete, pau, para lutar pelo evangelho? Não, não é isso. Não é essa a visão que eu quero passar para nós hoje, ou o Espírito de Deus quer passar para nós hoje, melhor dizendo. É para nós nos levantarmos em oração, em clamor. É para nós nos levantarmos e começarmos a clamar por misericórdia. É para nós começarmos a olhar para as nossas vidas, no profundo do nosso ser, e começar a ver como que está o nosso testemunho diante da palavra de Deus. Como está o nosso testemunho diante de Deus? Não adianta eu dizer, não, pastor, o que importa é que Deus pensa de mim, sendo que o que Deus pensa de mim muitas vezes não agrada o coração de Deus. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que Deus diz, e o que Deus diz de mim, quando confrontado diretamente com as Escrituras. Eu não sei, conversando com a minha esposa, ela diz que um desses atos que está acontecendo no mundo é medo de algumas religiões perder os seus fiéis, esvaziar as igrejas, quando começarem a pregarem sobre santidade e firmar sem arredar o pé. Não, tem que haver santidade, tem que haver realmente a palavra tem que prevalecer nos nossos cultos. Eu não sei se é por medo de perder os dizimistas, os ofertantes, eu não sei se é por medo de perder as igrejas cheias, que estão se liberando, que estão realmente afrouxando. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas quando tentam ir contra a palavra de Deus. E é bem claro, irmãos, ele fala a respeito dos filhos, ele fala a respeito dos pais, ele fala a respeito da esposa, a respeito do esposo, a respeito do trabalhador, através do rico, através do pobre, ele fala através da igreja, ele deixou bem claro como ele espera encontrar a sua igreja, orando e vigiando. A mensagem da cruz não mudou com o passar do tempo. Jesus não veio para favorecer o pecado. Pecador que se arrepende e abandona os seus pecados, sim, somos favorecidos nele. Mas o pecador que continua no erro, sabendo das Escrituras, vai tropeçar em Cristo, irmãos. Vai chegar lá, vai se aproximar, mas quando confrontado com a palavra, infelizmente, talvez você está pensando que eu quero o seu mal. Irmão, se eu quisesse o mal de alguém, eu estaria pregando do jeito que tá bom. Se eu quisesse a destruição da tua família, da tua casa, da tua vida, eu estou dizendo destruição espiritual, eu diria para você, não, do jeito que tá bom. Certo momento Jesus estava ministrando, tá certo que o texto do momento era totalmente diferente desse, mas estava dizendo a respeito de participar do corpo do Senhor, que quem não come, quem não bebe do corpo do Senhor não tem parte nele. Estava dizendo a respeito que ele daria a sua vida ou a sua carne para ser saboreada, para ser experimentada pelos pecadores. E aqueles pecadores, ao ouvir isso, ficaram indignados, e até alguns discípulos se indignaram e saíram da presença do Senhor. E quando chegaram até o Senhor, os discípulos questionando, dizendo: dura esta palavra, Senhor, dura essa mensagem.
Jesus disse: quereis vós também? Se não receber a palavra de Deus, não tem salvação. Se não receber a mensagem de bom grado em vossos corações, não haverá salvação. Você é inteligente, o Senhor te fez inteligente. Não se deixe enganar, não se deixe persuadir pelo inimigo. O único que diz para você do jeito que tá bom é o diabo. Como eu tenho dito e afirmado, o único que vai ter prazer na tua destruição é o diabo. Eu não vejo Jesus naquele grande dia olhando para as pessoas que não entrarão no reino sorrindo. Eu vejo Jesus como estava pendurado no madeiro, olhando para aqueles que estavam crucificando, dizendo para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O Senhor estava dizendo para o Pai: Pai, dê uma nova oportunidade, porque eles não estão entendendo. Eles não estão compreendendo. Um centurião até diz no final, quando Jesus entrega o seu espírito, diz: bem sei que este era um homem justo, mas agora Jesus já estava morto. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, mas eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus continuou trabalhando no coração dele. Eu quero acreditar que eu encontrarei, assim como nós nos encontraremos com ele lá nos céus. Porque ele entendeu que aquele que estava sendo considerado maldito no madeiro era o Cordeiro de Deus que estava sendo imolado para tirar o pecado do mundo. Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você. Será que você não pode? Será que você não pode deixar a vaidade do teu coração por amor a Jesus? Jesus deixou o seu trono de glória por você. Será que você não pode deixar as concupiscências da carne por amor a Ele? Deus deu o Filho para resgatar a sua alma, por amor à sua vida. Será que você não pode entender o que o Senhor estava dizendo a Nicodemos? Que há necessidade de nascer de novo, de nascer da água, de nascer do Espírito. Que é difícil entender na mensagem. Tem muitos sentidos figurados, mas eu estou sendo claro. Deixemos um pouco a pedra. Talvez você não consiga imaginar uma pedra no tempo de construção que estamos vivendo. Eu estou dizendo que Jesus é que nos sustenta, que Deus enviou Cristo para sustentar a igreja. Ele é que é a pedra, não é Pedro, é Ele, é Jesus Cristo. É Ele que morreu por nós. É Ele que muitos de nós correm o risco de tropeçar, porque não estamos crendo na palavra que Ele mencionou, porque não estamos acreditando, não estamos dando importância a isso. Não, pastor, mas é que o homem ali disse, é que o homem lá também disse, é que fulano contradisse. Não, o que importa é que Deus disse, e Deus disse que você é precioso, você é importante. Mas nós temos que entregar a nossa vida a Ele, não ir contra Ele.
Certo momento havia uma multidão ou algumas pessoas pregando no amor de Deus, falando do amor de Deus. E alguns discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, tem algumas pessoas também falando em teu nome. E Jesus disse: olha, aquele que não é por nós é contra nós. E vice-versa, aquele que não é contra nós, esse é por nós. Ou seja, ou nós somos por ele ou nós somos contra ele. Tiago também fala que aquele que é inimigo de Deus é amigo do mundo, e o amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, já está condenado com o diabo, mas a igreja vai subir com Cristo para a glória. E aquele que não vai contra a pedra, diz que a pedra vai cair sobre ele. As mãos do Senhor vai pesar, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que vai ser agora? Não. Momento vivemos no melhor. Olha, se tem a melhor época de servir a Deus é agora. Muitas pessoas dizem: pastor, mas eu estou numa perseguição tremenda. Você não sabe o que é perseguição cristã. Você não sabe o que é ser afrontado por ser cristão. Nenhum de nós brasileiros sabe. Não sabe dizer perseguição, o que quer dizer a palavra. Não há uma espada apontada para o nosso pescoço. Não há leões prontos a ser soltos. Isso é perseguição, irmãos. Ver a família muitas vezes sendo martirizada do seu lado, a esposa, os filhos sendo violentados, e você ter que ficar firme e olhar para os seus entes queridos e falar: não posso negar. Dizer para o teu ente querido: me perdoa, mas eu não posso negar a Cristo. Isso é perseguição. Vai vir um dia, mas hoje eu estou te dizendo: desfruta, aproveite o teu momento, é único, não haverá outro como esse, não pelo menos terreno. A tendência é estreitar, mas a palavra do Senhor diz que essa pedra, quando cair sobre o pecador que não se arrepende, vai virar pó. O tempo de aceitar Jesus é agora. O tempo de viver uma vida cristã com testemunho é agora. O tempo de dizer que eu creio e demonstro as minhas obras é agora. O tempo de viver em novidade de vida é agora. O tempo de ver o que realmente as coisas fúteis e banais deste mundo, a vaidade do nosso coração, as nossas concupiscências, os nossos desejos desenfreados, isso tudo passa. O momento de se doar a Deus é agora. De experimentar a graça de Deus é agora. De desfrutar o amor de Deus é agora. Pastor, mas eu não posso esperar um pouco? Eu não sei. O duro de ser pastor, irmãos, é que nós não sabemos de tudo. Queria poder dizer para você, assim como o profeta Isaías disse para o rei Ezequias. Queria eu poder dizer para você agora: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Meia-noite, ao badalar, Deus ceifará a tua vida. Queria poder dizer isso, porque assim você poderia entender e fazer o que você tem de fazer: pedir perdão para quem tem que pedir perdão, perdoar a quem tem que ser perdoado, se arrepender dos pecados. Queria eu poder dizer isso, mas eu não sei nem a minha vida como será. Eu posso ser chamado agora, o meu fôlego de vida pode ser tirado agora. Quantas pessoas amanheceram esse dia maravilhoso
deu esse início de semana com tanta esperança e não passou o primeiro dia da semana. E olha que nem foi o dia útil de trabalho. Quantas pessoas, irmãos, as vidas foram ceifadas hoje? Milhares de pessoas. Todo dia morre milhares de pessoas no mundo. Todos os dias. E a qualquer momento pode ser eu e você. Estava conversando com a minha esposa. É algo interessante, mas é uma das grandes verdades. Quanto mais avançamos nesta vida, mais percas nós temos. Minha parte já foram os meus avós, já se foi alguns tios, alguns parentes, alguns amigos queridos, alguns cristãos, irmãos em Cristo Jesus. E a cada dia, uma pessoa que eu amo aqui na terra se perde. É a lei da vida, a morte. Vivamos de uma maneira que nunca chegue o amanhã. Ou seja, viva o agora. Desfrute esse momento. Saboreie essa palavra, irmãos. Deguste essa palavra. Deixa essa palavra entrar no teu coração, porque Jesus te ama. Então que seja o seu melhor momento de estar na igreja agora. Não espere para o próximo culto, para a próxima reunião, para o próximo momento que você for ler a Bíblia. Desfrute de Jesus agora. Esse é o seu melhor momento. Não espere aguardar o amanhã para tomar uma decisão. Porque sobre aquele que a pedra cair, irmãos, vai ser transformado em pó. Palavras de Jesus. Palavras do apóstolo Pedro, inspiração divina. Mas eu quero acreditar em nome de Jesus Cristo, que nós somos o povo eleito. Eu quero acreditar em nome de Jesus Cristo, que nós somos a nação santa. Verso 9 do capítulo 2: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de nos encontrarmos lá nos céus daqui a pouco tempo. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu gostaria que você começasse a sua oração. É lógico, eu não vou te forçar a nada, eu não vou nem pedir para você repetir as minhas palavras. Mas começasse essa oração agora reconhecendo Jesus como o Senhor da tua vida, como teu Salvador. Sendo sincero e pedindo perdão pelos seus pecados, dizendo para Deus: Deus, eu sei que eu errei, eu reconheço.
Diz para Deus: Deus, eu não sei se amanhã eu vou resistir, mas agora eu quero ser santo. Agora eu quero ter a certeza do meu nome escrito no livro da vida. Diz para Deus: Deus, eu preciso que essa certeza habite dentro de mim. Fala com Deus. Fala com Deus. Se você não acredita, eu posso te dizer: Deus se levantou do seu trono para te ouvir. Deus se levantou para ouvir o teu coração. O amanhã pertence ao Senhor. Se você vai resistir ou não, eu não sei. O que vai acontecer amanhã, sinceramente, pouco me importa. O que realmente importa para mim é agora. É que se a trombeta tocar agora, nenhum de nós se perca, que nenhum de nós fique. Isto importa para mim. Santo, 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 Deus santo, santo. Tu és o Criador, o Senhor que nos formou. Em pecado o Senhor nos gerou. Soprou em nós o fôlego de vida. Senhor, obrigado pela vida. Mais de 40 anos bem vividos. Como foi bom, principalmente esses últimos, ou como tem sido bons esses últimos anos na tua presença. Pois o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem tirado as nossas dúvidas, tirado as nossas inseguranças. O Senhor tem mostrado o caminho. E mesmo quando pensamos em desistir, mesmo quando começamos a olhar ao nosso lado, o Teu Espírito nos traz a razão, mostrando que só existe um caminho, e esse caminho passa pela cruz, e temos que carregar a nossa cruz, e temos que enfrentar os nossos adversários, mesmo sabendo que somos inferiores, somos incapazes, mas o Senhor nos reveste, o Senhor nos fortalece, e o inimigo não pode parar a igreja. Por mais que ele maquine o mal, tenta persuadir a igreja ao erro, de tempos em tempos, homens e mulheres de Deus se levantam para dizer: sem santidade ninguém verá a Deus.
Obrigado, Espírito Santo. Por tanto carinho por esta igreja, por tanto zelo por este povo. Gostaria eu, em nome de Jesus Cristo, que ao término deste culto as trombetas pudessem tocar e os nomes que aqui estão, Senhor, começarem a ser chamados, tendo por princípio: vinde a mim, bendito do meu Pai. Que palavras que soam agradáveis ao nosso espírito e à nossa alma. Mas sabemos nós que não é pelo nosso querer, nem tampouco da maneira que queremos, mas entendemos da severidade, entendemos da necessidade de, em vez de murmurarmos, reclamarmos, blasfemarmos, olharmos para a cruz, pois lá veremos o nosso Salvador, certo que passou por lá. A morte não pôde segurá-lo, os demônios se curvaram, mas ele esteve lá. Ele foi preso, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi despido. Em vez de vestes reais, em vez de uma coroa, inventaram qualquer manto, entregaram a ele uma cana, a qual o batia em sua cabeça, colocaram sobre a sua fronte com a coroa de espinho. E como profeta, sendo cumprida, eis aí o rei dos judeus, estava lá, o meu rei pendurado, não apenas o rei dos judeus, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. Que tanto me amou, Senhor, como eu tenho dito, eu nunca entenderei a profundidade deste amor, nem tão como retribuir este amor, mas me ensine a te amar, Senhor. Ensina-me a ouvir a tua voz, ler a tua palavra, aceitar os teus ensinamentos, por mais difíceis que sejam, por mais que a minha carne deseje confrontá-los, eu sei que é obedecendo a Ti é a melhor maneira de eu demonstrar o meu amor por Ti. Me ensine a obedecer, ensina-me a amar ao Pai acima de todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo. Ensina-me a respeitar aos meus líderes, aos que governam esta nação. Ensina-me a honrar esses homens e mulheres. Eu
Deus, ensine-me a orar por eles, pois isso agrada ao teu coração. E se isso lhe agrada, Senhor, eu vou me esforçar para agradar a Ti, porque hoje eu estou te dizendo, o Senhor é muito importante para mim. E vale a pena, sempre valerá a pena eu mudar por amor a Ti. Sempre valerá a pena eu deixar o meu eu, a minha vontade, sempre, para fazer a Tua vontade, para caminhar ao Teu lado, para ser promessa, para ser luz, para resplandecer entre as nações. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Receba o meu amor, ó Pai. Obrigado. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como é o seu rosto, embora eu sinta que é muito lindo. Inspira a fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, o que é falsa, a inspiração do Criador. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, sem dor de dor.
Graças a Deus. Irmãos, eu só gostaria que você pensasse muito nesta mensagem. Jesus trocou tudo por você. Só por você. E aí eu te pergunto, você não pode trocar um pouco os prazeres desta carne por amor a Jesus? Será que você não pode trocar um pouco? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Será que você não pode trocar um pouco o que você sabe que te afasta de Deus? Eu não preciso entrar em detalhes, você é capaz de saber o que é certo, o que é errado. Deus, quando Deus cria o homem, tem algo que veio com o homem, é um nome chamado, uma palavra chamada moral. O que é certo, o que é errado, o que é limite, até onde eu posso ir, aonde eu não posso passar, porque eu vou. Não é porque o irmão ou alguém está do meu lado, ou o pastor está me vendo, não, é porque vai afetar a minha comunhão com Deus. Você sabe o que afeta a sua comunhão com Deus, você sabe o que te distancia, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, esse laço foi quebrado. Permaneça firme. Agradeço a presença ou a companhia dos nossos irmãos internautas que esteve conosco até agora. Que o Espírito Santo de Deus continue operando nas vossas vidas, juntamente com os nossos familiares, e o nome do Senhor possa ser honrado pelas vossas vidas, e que todos vocês venham a ser luz, em nome de Jesus Cristo, sobre as trevas que está contaminando este mundo. E quando vocês virem ou ouvirem algo que vocês veem que está confrontando a palavra de Deus e não está sendo clara com os mandamentos do Senhor, não precise criticar, apenas deixe de compartilhar, de viver isso. Não vivencie no pecado, porque Jesus está voltando, e eu espero te encontrar lá em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém?